bobagens, né? Depois que eu falo as bobagens, agora a gente pode falar. Muito bem, gente. Galera, é o seguinte, vocês se assustaram. Edmar, por que que você fez isso? Nossa, mas a gente está com muita coisa para fazer e você coloca mais coisas para a gente fazer. Ah, nem, Edmar, você está muito chato, insuportável. Moçada, é o seguinte, eu coloquei para vocês lá a lista, deixa eu compartilhar, sharing the screen aqui. Deixa eu entrar aqui no Connect. Estou com pouca aba aberta, né? Pouquíssima aba aberta aqui. Vou ver qual que vai ser o limite que consegue. Coloca umas 200 abas aqui para ver se cabe. Vamos entrar aqui no painel de história. O Conex, ele está meio lento, né, ultimamente, né? Só ultimamente. Muito bem, então abriu aqui as minhas turmas. Deixa eu abrir aqui, segunda série. Coloquei uma fotinha aqui, uma imagem da Revolução do Haiti. Eu coloquei, moçada, aqui, ó, aba sobre o Haiti. A aba sobre o Haiti, e eu coloquei, eu postei no dia 31, teve gente que já enviou. Ah, tá vendo? Ah, vocês são demais. Eu coloquei a data de entrega no dia 7 de agosto. 7 de agosto. No dia 7 de agosto, enfim, vocês... o povo fica zoando. Olha só, vocês têm... Enfim, a data, eu disse nas orientações que a gente pode discutir a data. 7 de agosto é sexta-feira. Dá para entregar sexta-feira ou semana que vem? Aí eu vou deixar aqui, porque enquanto vocês estão discutindo, pensa aí, vai pensando. Manda para o grupo de WhatsApp, pensa aí. Porque enquanto vocês estão discutindo, deixa eu abrir uma coisa aqui, deixa eu abrir a atividade. St. Augustine, 2020, Gutierrez, 11th grade, listas. Cadê a lista do... Isso, lista 20, a Revolução do Haiti, AVA, isso. Então, deixa eu abrir aqui a AVA. Basicamente, moçada, a gente tem uma música... Aqui, primeiro, tem um texto aqui, né? Leio o texto e depois respondo as questões. Fevereiro de 2004, o Haiti, a manchete, identifica o episódio da conjuntura internacional que influenciou em agosto de 1791 no Haiti, o levante contra a dominação dos franceses justifique sua resposta. Essa questão lá tem que relacionar o Haiti com a Revolução Francesa, tá? Enfim, não vou falar mais para não dar spoiler e não dar resposta, porque se eu fosse para eu dar resposta, não dava atividade, tá? B. Aponte a característica que distinguiu o processo de independência do Haiti das outras colônias americanas. Então, vocês vão ter mais elementos agora, você já tem, aliás, esses elementos para pensar. O que diferenciou o Haiti dos outros movimentos de independência, por exemplo, da América Latina? Então, hoje, amanhã, a gente vai falar sobre isso. Se compare e contraste a Revolução do Haiti e a independência da América Espanhola, que é a mesma coisa, tá? Da questão B eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Não, quando eu estiver dando aula eu falo sobre isso. E tem essa música maravilhosa do Caetano Veloso, que se chama Haiti. Inclusive ouçam a música, coloquem lá, Haiti, Caetano Veloso. Enfim, e aí é para vocês analisarem. A pergunta é, certo? Nossa senhora, eu falei até, eu nem entendi. Disserte sobre as singularidades da Revolução do Haiti, por que o Haiti é um caso tão específico e tão especial assim? E B, reflita e avalia criticamente sobre a questão, onde é o Haiti? Essa questão B aqui que eu quero que vocês dediquem uma força à inteligência e todo o amor que vocês possam nutrir, todo o bom sentimento que vocês possam nutrir por mim, eu quero que vocês coloquem tudo isso nessa questão B, sobre onde é o Haiti. Onde é o Haiti? O Haiti é lá no Caribe, o Haiti é lá, geograficamente é lá. O Haiti é aqui, aqui tem Haiti também, onde mais tem Haiti? O Haiti é aquele sentimento de liberdade, o Haiti, pobreza, exploração, enfim, onde está o Haiti? Onde é o Haiti, gente? Onde é? O Haiti, só sei, não sei para onde o Haiti vai, mas o Haiti está no meu coração. A Raíssa, prefiro semana que vem.
Cadê? No chat é uma beleza. A gente pega essa barrinha do chat que não funciona. Então, opa, estou confusa. Tem umas que fiquei em dúvida, tá? Não tem nada. Eu vou falar da explosão. Explosão, tchacabum, tchaquindim. Tá, aluna, eu vou explicar na aula, inclusive, eu vou fazer umas comparações com o Haiti, tá? Durante a aula. Inclusive, hoje eu preciso terminar o Haiti, inclusive, falar um pouquinho dele. Aí eu já vou dar uns spoilers, assim, das questões, tá? Porque a ABC da primeira e a A da segunda, a A da segunda você tem que fazer uma análise ali sei lá, da letra, enfim. Mas a B da segunda que eu quero que você pense, assim, onde é o Haiti? Onde é o Haiti? É uma questão filosófica. Onde é o Haiti? Muito bem, olha só. Então, rapidinho, tá? Para vocês não perderem o spoiler. Então, prestem atenção na aula hoje que vou dar as spoilers das questões, né? Das respostas lá da lista, tá? Mas aí já vou mudar a data. A Raíssa pediu, mas alguém pediu que eu não identifiquei ali. Então, eu vou deixar para o dia... Que dia, moçada? Eu coloquei para o dia 7. Eu posso colocar, tipo, para quarta-feira? O que vocês acham? Quarta-feira vai ser dia 13, 12, dia 12 de agosto. Então, dia 12, né? Tá bom. Beleza, tranquilo. Beleza, então. Olha só, moçada, então é o seguinte. Pois é, a explosão. Eu, como testemunha, assim, eu nunca tinha visto aquilo. É impressionante a explosão, né? Eu já vi várias explosões, por vídeo, obviamente, né? Eu nunca vi explosão ao vivo, assim. Só bombinha, garrafão. Mas a nuvem, né? A força é uma hecatombe, assim, que acontece. É uma coisa impressionante. E todos os ângulos que você olha a explosão, ela é impactante, né? Ela é muito impactante. Ela impressiona devido à dimensão e da força que ela, enfim, né? Perguntem depois o Wellington por que acontece aquela reação, assim, ou então a Ana Paula sobre, né, as explicações físicas e químicas por detrás daquela explosão. Mas o fato é que é o seguinte, o Líbano está caótico, o Líbano está num estado de pobreza extrema. O Líbano está passando por um momento econômico muito difícil, econômico e social, obviamente, né? Porque a economia, se ela está ruim, ela tem um impacto social muito forte. O desemprego está em alta, 40% da população libanesa está desempregada. Desde o ano passado, na verdade, o Líbano segurou a onda por um tempo, porque ele foi duramente impactado por causa da guerra civil na Síria. O Líbano depende muito do comércio com a Síria. E aí, como a Síria entrou em guerra, o Líbano foi afetado. E o Líbano segurou, foi segurando, até que chega um determinado momento que não consegue segurar mais. E aí, o que acontece? A economia começou a degringolar, e a economia só degringolando, a moeda desvalorizando, a inflação lá nas alturas, a situação está muito difícil, e aí vem a pandemia. Como o Líbano depende muito das atividades de turismo, porque o Líbano é um local muito especial. O Líbano foi a sede, foi o local onde surgiram os fenícios, né? Tanto é que até hoje a bandeira do Líbano tem um cedro. No centro da bandeira tem um cedro. E o cedro é o símbolo também. Quer dizer, o cedro remete a madeira que era utilizada nas embarcações fenícias. E os fenícios foram exímios navegadores, dominaram todo o mar Mediterrâneo e chegaram a fazer comércio, inclusive na Bretanha, na região onde hoje é a Inglaterra. Isso eu estou falando de 3.000 anos atrás, 3.000 anos. Bem, por causa da grande capacidade de navegação dos fenícios, chegou-se a cogitar de que talvez eles tenham chegado aqui também à América, há muito tempo atrás.
mas isso é especulação e não tem comprovação histórica. O que tem comprovação histórica é que os fenícios chegaram até a Grã-Bretanha, até onde hoje é a Grã-Bretanha. Bem, os fenícios, então, foram povos extremamente inteligentes, organizados, perspicazes, inventaram muita coisa. Aliás, nós temos uma grande dívida com os fenícios, que é o alfabeto. O alfabeto que nós utilizamos hoje foi feito em grande medida pelos fenícios. Depois, as consoantes todas foram feitas pelos fenícios. Todas não, mas a grande parte delas. E as vogais foram trazidas pelos gregos. Então, o nosso alfabeto ele é tributário, né, dos fenícios. E os fenícios deram origem aos libaneses, né? Então, os libaneses são descendentes dos fenícios. Todas as vezes que alguma coisa acontece na Síria ou no Líbano, eu sou pessoalmente afetado. Eu não acredito em reencarnação, mas eu sei lá, cara, tem alguma coisa ali. Meus pais, meus descendentes, meus antepassados não têm nenhuma origem libanesa, mas tem alguma coisa lá que mexe comigo, eu não sei o quê. Bem, de qualquer modo, então, o que eu estava falando? Então a economia libanesa estava catastrófica, então uma situação muito complicada. Aí vem a pandemia. Então, a situação, o que segurava um pouquinho a economia libanesa era o turismo, com a crise econômica, né, anterior à pandemia. Vem a pandemia, a economia já estava ruim, então ela piora muito, muito mesmo. Embora eles tenham tido muito sucesso na contenção, tiveram poucos casos, assim, de mortes, enfim. Então é um país muito pequeno, né? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas entre os século XIX e o século XX, finalzinho do século XIX e início do século XX, houve uma diáspora. Muitos libaneses saíram da região e foram. Então, os libaneses estão muito fortes em São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte também. Inclusive, nós temos aqui em Belo Horizonte as famílias, né? Família Calil, descendente de libanês lá. Mas, e outras famílias, tá? Tem família Haddad aqui também, que é de origem sírio-libanesa. O Temer, Michel Temer, é de origem libanesa, né? O presidente, o ex-presidente Michel Temer é de origem libanesa. Enfim, nós temos uma grande comunidade aqui. E, inclusive, aqui em Belo Horizonte tem dois clubes, o Clube Libanês e o Clube Sírio-Libanês, lá na Pampulha. E foram extremamente tradicionais na década de 70, 80, enfim. Então, veio uma grande, um grande número de imigrantes libaneses que vieram para o Brasil ao longo do século XX. Então, o Brasil é um dos países que tem a maior população libanesa fora do Líbano. Bem, o que mais que eu estava falando? Então, o Líbano, eu estava falando uma coisa e acabei fazendo enfim. Mas o Líbano está vivendo aquela situação. Então, não sei, sabe exatamente, eu não vi as manchetes agora de manhã, e eu não sei exatamente se eles já chegaram a alguma conclusão. Porque estavam falando que era um galpão de fogos de artifício, estavam falando que ali era um local onde o Hezbollah guardava armamentos ou elementos químicos para fazer armamento, e fala assim que, enfim, né, especularam sobre um ataque israelita sobre a região, mas enfim, tudo ainda é muito improvável, muito confuso por enquanto. De qualquer modo, a gente vai ter que aguardar, né? Eu queria falar uma coisa que acabei esquecendo também. Muito bem. Moçada, é isso? Mas as explosões é uma coisa impressionante, é isso que eu queria falar. Qualquer ângulo que você vê a explosão assim é uma coisa impressionante. Meu Deus do céu. Tem duas cenas que me tocaram assim mais especificamente. Primeiro, a cena própria, específica assim da explosão é uma coisa que eu nunca vi na vida. Mas uma empregada com uma criança, e a empregada limpando assim, aí ela escuta primeiro, porque tem um impacto do deslocamento da massa de ar. Primeiro tem um buf, tem uma explosão, aí tem um primeiro deslocamento, aí depois vem a explosão. E aí a empregada sentiu o tremor,
E aí ela verificou, olhou assim, aí 3 segundos depois, aí vem, quebra tudo, a empregada corre lá, cata a menina e corre com a menina para dentro de casa, assim. E o pai, eu presumo que seja pai, né? O pai de uma criança também, tá lá, não sabe o que está acontecendo, e esconde debaixo da mesa. Enfim, quando mostra criança é meio chocante, né? Dá um aperto no coração, assim. Enfim, é isso. Agora imagina a bomba atômica. Imagina a bomba atômica. Se aquilo ali parece que não é bomba, né, atômica, né? Mas imagina a bomba atômica. Meu Deus do céu. Olha só, moçada, eu já estou compartilhando minha tela com vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, vamos para frente. Tá bom? Eu vou. Primeiro spoiler sobre a lista da AVA. Seguinte, a Revolução no Haiti, ela tem especificidades, tem duas grandes especificidades. Primeiro, que ela se iniciou a partir de uma revolução, de uma rebelião de escravos. A rebelião de escravos se espalhou pelo país inteiro. O Haiti era uma colônia francesa muito importante para a economia francesa, em que 90% da população, aqui eu estou arredondando, 90% da população era submetida à situação de escravidão por meio da violência. Toda e qualquer prática escravocrata moderna é essencialmente e fundamentalmente violenta. Mas a sociedade haitiana não era Haiti, né? Era Saint-Domingue. Mas a sociedade haitiana era extremamente violenta. E por causa da violência, muitos escravos se rebelaram anteriormente, a 1791. Faziam então muitos quilombos. Havia muitos quilombos no Haiti, em que as pessoas tentavam reproduzir ali seus modos de vida e tentar viver em liberdade, né? Obviamente que os quilombos eram duramente atacados e seus líderes eram mortos, enfim. Um dos líderes haitianos é o Mackendal, que é um dos caras que habitou o imaginário escravocrata haitiano como símbolo de luta. Esse seria o nosso Zumbi dos Palmares. Mas o Mackenna, então, ele cometia atos contra os brancos, né, assaltando fazendas, matando as pessoas. Aconteceu, eu devo falar disso na, na, nas próximas aulas, mas é o seguinte: o movimento revolucionário do Haiti inspirou um movimento aqui no Brasil. Quer dizer, dois movimentos, né? A Conjuração Baiana e depois a Revolta dos Malês. A Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, tinha inspiração na Revolução do Haiti, porque os baianos, inclusive, eles queriam a independência do Brasil e queriam também a proclamação da República. Isso em 1798. A Revolução do Haiti começou em 1791. Então, a notícia se espalhou para o mundo inteiro. Por isso que a coroa portuguesa, quando foi reprimir a Conjuração Baiana, reprimiu com muita violência, inclusive matando os 4 líderes. Na Inconfidência Mineira, por exemplo, só uma pessoa foi morta, enforcada, esquartejada. Na Conjuração Baiana, 4 pessoas. A Conjuração Baiana foi uma conjuração popular e ela não tem a mesma nobreza, ou não é lembrada de forma tão nobre quanto a Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira aqui em Minas Gerais, a gente faz uma verdadeira exaltação. Porque aqui tem a Rua da Liberdade, tem a Praça Tiradentes, tem a Rua Tiradentes, tem o bairro Tiradentes, não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente faz uma verdadeira apologia à Inconfidência Mineira, como se tivesse sido a melhor coisa do mundo, né? Já a Conjuração Baiana, os líderes o mesmo glamour. Agora, por que vocês acham que é isso? Vamos tentar imaginar a sociedade daquela época, assim. Quem mandava na sociedade brasileira, por exemplo? Eram os homens brancos, descendentes dos europeus. Podem ter nascido aqui na América, mas eram descendentes de europeus. Muito bem, então havia uma elite brasileira, uma elite colonial,
e essa elite colonial dominava a sociedade brasileira, que grande parte da sociedade brasileira, nesse ano de 1798, é uma sociedade formada por escravos. Então, a presença de negros no Brasil é uma presença grande, significativa. Portanto, os homens brancos que dominavam esses escravos, eles temiam que aquela ideia fosse reproduzida aqui também. Então, a elite colonial temia o que eles chamavam de haitianismo, o perigo de uma revolução escravocrata no Brasil. Então, a partir de 1700, a partir do exemplo do Haiti, a elite brasileira vai tomando atitudes deliberadas para impedir que os negros se organizassem, para que os negros tivessem, os negros como classe, né? Os negros como grupo tivessem acesso aos bens mínimos necessários que a gente chamaria de civilizatórios. Então, é excluir completamente. Então, deliberadamente, a elite brasileira toma decisões para impedir que os negros participassem da vida política, que os negros conquistassem a sua liberdade e que, portanto, os negros deveriam, no Brasil, ficarem confinados apenas nas fazendas onde eles trabalhavam. Então, politicamente, a elite brasileira, elite colonial, e depois da independência, mas depois da independência, a elite imperial vai tomar todas as medidas para impedir que os negros fossem incluídos na sociedade. Entende? Agora, olha, vamos ver o contraste. Lá na Revolução da Haiti, os negros começam com uma rebelião, eles querem acabar com a escravidão, e aí, no final das contas, eles vão conquistar a independência. Então, essa é a segunda peculiaridade do Haiti. Então, uma rebelião que vai desembocar na abolição da escravidão e depois a independência. Olha como é que é o Brasil. O Brasil se torna independente em 1822 e vai conquistar a abolição da escravidão só 66 anos depois. Olha como é que é o negócio. E quem faz a independência é a elite. A elite. Um ou outro caso nós temos de participação popular, principalmente na Bahia, porque houve guerra depois da independência, né, no Brasil. Eu vou explicar isso depois. Mas houve guerra de independência. E uma das guerras mais emblemáticas aconteceu na Bahia. E o povo lutou pela independência. Mas logo depois da consolidação da independência, o povo é simplesmente excluído. Excluído, né? E o povo está falando de quem? Negro e pardo. Então, esse povo fica jogado à própria sorte. Quando é liberto, ele fica jogado à própria sorte. Quando é escravo, que é a maioria, fica trabalhando lá para os seus senhores. Então, o projeto de independência brasileiro, ele é elitista. A moto passando ali para atrapalhar minha aula. E o projeto de independência no Haiti é um projeto popular, de escravos, entende? Tanto é que o primeiro soberano haitiano é o Dessalines, que é um negro. Um negro. Fala em sem titubear, quantos presidentes negros o Brasil já teve? E o nosso primeiro soberano foi Dom Pedro I, que era português. Era português. Era português. Entende? Então, assim, olha a diferença marcante aqui. E aí, se a gente pensar no caso das Américas, de uma forma geral, quem liderou os processos de independência, embora tivesse algumas peculiaridades, houve vários movimentos populares na América Latina, principalmente movimentos indígenas, como o chamado movimento comuneiro, a revolta do Tupac Amaru, uma revolta de Hidalgo lá no México. Então, foram movimentos indígenas. Mas, no final das contas, quem liderou o processo de independência nas Américas Latinas foi a elite colonial, a elite crioula, que eram homens brancos descendentes dos europeus, que lideraram o processo revolucionário. O Haiti foi o único local onde os escravos e ex-escravos lideraram um processo que desembocou com a independência. Tá vendo como que o Haiti é especial, né? Entretanto, depois da independência, o que vai acontecer? O Haiti vai ser fortemente, deliberadamente boicotado.
pela França quanto por outros países. Eles vão ser boicotados muito. E aí a situação só vai degringolar, né? Degringolar tanto que o Haiti se tornou o país mais pobre da América, das Américas, né? Enfim, entendeu? Vocês entenderam os spoilers que eu dei aí? Tem a Luma tinha. Foi a Luma? Isso. A Luma que tinha perguntado. Foi a Luma que tinha falado que. Ou foi a Luana? Que não tinha entendido nada. Moçada, vocês entenderam os meus pontos aqui, quando eu estava falando sobre a questão do Haiti, sobre as peculiaridades e sobre a comparação? Porque tem perguntas relacionadas a isso. Então é isso, tá? Depois, qualquer coisa, a partir ali do minuto, sei lá, do minuto 20 e poucos, aí vocês olham, 23 mais ou menos, aí vocês dêem uma olhada nesse vídeo que eu vou disponibilizar depois, aí vocês dêem uma olhada para pegar essa explicação aí para ajudar a responder-os. Pois é, Carol. O problema é o seguinte, quando a gente aprende lá no quinto ano, vocês aprendem sobre a história do Brasil, sobre a independência, é muito... Como as professoras, eu acho que é o seguinte, as professoras do Fundamental 1 são profissionais extremamente competentes, excepcionais e dedicadas, porque mesmo elas não tendo formação em história, elas fazem um trabalho que é impressionante, a qualidade do trabalho que elas fazem. Entretanto, as professoras fazem um trabalho, eu diria, mais de divulgação, né? Então, elas pegam os conteúdos e divulgam os conteúdos. Só que como a gente tem formação historiográfica, a gente faz a crítica dos fatos, né? E aí, quando a gente vai analisar a fundo algumas coisas, e a gente coloca uma grande lupa para analisar alguns fatos, a gente descobre coisas maravilhosas, mas a gente descobre muitas tragédias, muitas tragédias. Quando a gente estuda, por exemplo, o caso do Brasil, quando o Brasil é fortemente influenciado pelas ideias liberais, a elite brasileira que vai protagonizar a independência do país, essa elite é liberal. Essa elite acredita num poder político representativo. A elite lutou muito para que o Brasil tivesse uma Constituição. A elite enfrentou Dom Pedro, inclusive. Tomou na tarraqueta, mas enfim, enfrentou Dom Pedro. Essa elite era liberal, essa elite pregava a liberdade a todos os cantos. Dizia em documentos, a Constituição liberal, limitar o poder do rei, 3 poderes, Câmara dos Deputados, Senado, então, criando toda a estrutura política para preservar a liberdade. O cara fazia isso, às vezes, o dia inteiro na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, e aí quando voltava para casa, o cara falava de liberdade, mas a gente com o nosso pensamento de hoje, pensar com o pensamento de hoje, pelas nossas ideias de hoje, é uma contradição absurda, é uma contradição óbvia. No século XIX, eles já tinham dimensão dessa contradição, mas o cara não tinha nenhum problema de crise de consciência, absolutamente nenhum. Quer dizer, eu não sei julgar cada indivíduo, né? Mas de uma forma geral, para a sociedade era natural haver escravo. O racismo era uma coisa natural, que foi naturalizada em 300 anos. 300 anos. E aí não houve nenhum projeto político, houve um projeto político de naturalização da opressão, da escravidão e do racismo. Tem documentos, né, sobre isso. Mas depois não houve nenhum contraponto a isso. Então o negócio entrou no nosso sangue. Entende como é que o negócio é muito sério? Entrou de uma forma tão natural que todos nós nos tornamos. Nós todos somos herdeiros dessas práticas racistas e escravocratas anteriores. E a gente reproduz, se a gente não faz a crítica, e se a gente não luta para que a coisa seja implementada, se a coisa seja oficialmente discutida, a gente vai reproduzir naturalmente, como se fosse, enfim. E aí, quando você tem um processo de desconstrução, as pessoas começam, não, mas peraí,
Eu sempre chamei o meu coleguinha de neguinho, nada pegava, tá? Porque naquele momento não havia não era difundida a crítica, né? E hoje é. Então, o cara, para ele se desconstruir, é como ele sair de um casulo, né? É dolorido o processo. Então, ele vai ter que sair do casulo, mas vai ter que sair do casulo, porque, inclusive, hoje já é previsto como crime, né? Então, ele não pode, não pode. Então, todos os dias o cara tem que se colocar na desconstrução para reconstruir uma outra ideia, de uma outra sociedade. Por isso que eu acho que aos trancos e barrancos a gente está passando por um processo revolucionário, exatamente agora, porque é um processo violento. Eu não sei se vai ser para melhor ou para pior, sinceramente não sei, mas a gente está passando por um processo de desconstrução, de reavaliação de práticas culturais coloniais, práticas culturais de 500 anos. A gente está passando. Não sei quanto tempo essa revolução vai durar, mas ela está em curso, tá? Muito bem. E aí, por que eu trago o Haiti sempre? Porque o Haiti é muito emblemático. Porque os caras fizeram contra o mundo inteiro. Olha como é que o Haiti é peculiar. O Haiti era colônia francesa. Cara, os franceses, que sempre serviram de exemplo para o mundo inteiro, como de liberdade, de igualdade e de fraternidade, esses mesmos caras olhavam para o Haiti, não, para vocês não, para vocês não. Então, esses são os limites das práticas iluministas. O iluminismo que forjou a sociedade que nós estamos, né? Porque o iluminismo forjou o capitalismo, forjou a democracia, forjou a república moderna, né? Porque a democracia e a república já existiam na antiguidade. Mas moderno, quem trouxe para isso foi a Revolução Francesa, inspirada nas ideias iluministas. O iluminismo ele forjou o mundo que nós estamos aqui. E aí a gente sempre celebrou a Revolução Francesa como o melhor dos mundos possível, o melhor dos mundos. E aí, meu Deus do céu, cara, Olympe de Gouges o iluminismo, Ana, o iluminismo é a prática filosófica, o iluminismo é a filosofia da burguesia. Então, assim, como a gente vive no mundo burguês, a gente está no mundo capitalista. A gente, embora seja um país em desenvolvimento, mas o nosso país é capitalista. Então, nós somos herdeiros do iluminismo. Nós acreditamos nesses valores. Por exemplo, um dos valores mais caros para o iluminismo, que é hoje defendido muito pela burguesia, é a propriedade privada. Porque a burguesia teve que lutar para conquistar a propriedade privada. Por quê? Porque durante o antigo regime, a propriedade era exclusiva da nobreza e do rei e do clero. Né? Então a burguesia teve que lutar para conquistar. E hoje ela se apega à propriedade privada como se fosse um valor maior que a vida, inclusive. Então você apega a isso. Então, ó, propriedade privada, liberdade de comércio, liberdade de mercado e por aí vai, igualdade de todos perante a lei, pelo menos teoricamente, né? E uma moral fraterna. Porque, por exemplo, né, grande parte da burguesia concorda com práticas de solidariedade, fraternidade, campanhas para ajudar as pessoas mais pobres de uma forma geral, né? Pelo menos a gente vê por aí. Mas e é isso. Então a burguesia ela que forjou, né, como classe esse sistema que a gente vive. Bem, e agora esse sistema ele tinha limites, né? Então um limite é em relação à população afro-brasileira, afro-americana, né? Então para os africanos, para os escravos, não. Para quem que é esse projeto de liberdade? Para essa burguesia. E quem que é essa burguesia? É a burguesia europeia. E incluía mulheres? Não. Uma outra mulher teve algum destaque, mas por exemplo, pega o Olympe de Gouges. Vou escrever o nome dela aqui, que na verdade é uma espécie de nome literário. Olympe de Gouges, que eu acho que eu já até contei a história dela para vocês, mas ela foi uma revolucionária, ela teve ali o tempo todo ali na Revolução, ela era ligada aos girondinos, e ela também, né, escrevia e tal. E aí, um belo dia,
ela resolve escrever a Declaração das Mulheres e das Cidadãos, a Declaração Universal do Direito das Mulheres e das Cidadãs. E ela escreveu um monte de outras coisas. E essas outras coisas que ela escreveu acabou, por causa dessas outras coisas, é que ela foi condenada à morte. Então, o projeto burguês é para um homem branco, um homem europeu. Não é para não é para as mulheres, não é para os indígenas, não é para os negros. A Gabriela levantou a mão, foi sem querer, Gabriela? Gabriela levantou a mão sem querer? Ah, tá, beleza. Então é isso, moça. A lupa que a gente está colocando é a seguinte: o projeto da Revolução Francesa, que é de fato espetacular, foi assim, então vamos estender para todo mundo? Vamos levar essa luz para todo mundo? Vamos levar para indígena, vamos levar para os negros, vamos levar... Não, vai se chegar só de muito tempo depois. Só muito tempo depois. Para as mulheres, século XX. Para os negros, mais agora. Assim, enfim, e por aí vai. Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento... Por que esse movimento é revolucionário? Porque é um momento de crítica ao projeto iluminista. O iluminismo ele foi capaz de resolver todos os problemas que ele indicava, contra os quais ele lutava, né? Então essa é uma questão. Pois é, a Histórias Cruzadas é um filme delicado, né? Um filme muito delicado, um filme assim. Aquelas duas atrizes, aquelas duas empregadas, eu nunca sei o nome da outra, mas a Viola Davis, que é a mais ponderada, e tem aquela outra empregada que defecou, né, e colocou as fezes na torta. Eu nunca lembro o nome daquela atriz. E aí, mas aquelas duas atrizes, elas são espetaculares. A Viola Davis, assim, é uma coisa de louco, assim. Qualquer atuação dela é impressionante. Mas as Histórias Cruzadas mostram justamente isso, como é que era na prática, né? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso à parte, cara. Todas as vezes que a gente assiste assim sobre o que era os Estados Unidos ao longo do século XX, porque ao mesmo tempo, o mesmo Estados Unidos estava produzindo a Disney, que a gente é louco por ela, né? Estava produzindo essas histórias lá da população sendo humilhada, pessoas sendo achicalhadas nas ruas, achincalhadas nas ruas, discriminadas, segregadas, separadas, mortas, estupradas e por aí vai. Você tem a Disney, né? Então você tem a Disney, tem lá um lugar para a gente ver princesa, rato, cachorro, enfim, tem isso. Mas esse é o pensamento, inclusive, Gabriela, da Ku Klux Klan. Pode até ter mesmo direito, mas tem que ser separado, né? Aqui é para os brancos, aqui para os negros. Nossa, cara, tem muito assim. Se a gente pudesse ficar, e eu sou grato, na verdade, uma das poucas coisas assim que eu fiquei feliz nessa pandemia foi o fato de que eu consegui trabalhar com todo o século XIX com vocês, porque para a gente ter uma dimensão como que o preconceito e como que a segregação ela é orquestrada e ela tem um impacto profundo na sociedade. E olha que lá nos Estados Unidos, os negros representam cerca de 15% da população. Agora, aqui no Brasil, é mais de 50% da população. Então, aquela crítica que os americanos conseguem fazer, a gente não está dando conta ainda. A gente aqui está brigando, esperneando para falar que não, aqui não tem racismo, não, aqui não tem segregação, não. Mas aquelas histórias cruzadas lá acontecem aqui no Brasil também, de uma forma muito mais amenizada no discurso, mas na prática é tão violenta quanto. Bem, é muito difícil, cara. E assim, porque foi um projeto político, um projeto político deliberado para excluir uma grande parte da galera. Mas é um filme, enfim. Tem outro, assista, Ana, que é mais delicado e não tem isso como foco, mas isso aparece também, o Tomates Verdes Fritos, que eu já falei 300 vezes. Assistam Tomates Verdes Fritos. E leiam um livro, se possível, que o livro é maravilhoso também.
Bem, é isso, tá? Então, deixa eu voltar para o meu slide aqui, que eu fiz uma longa digressão, uma longuíssima digressão, inclusive, só para terminar esse povo aqui, ó, o povo maravilhoso. Deixa eu contar uma historinha rapidinho, o seguinte, eu estava em Nova Orleans, que fica no sul. Nova Orleans é um dos poucos resquícios preservados da presença francesa nos Estados Unidos. A França dominou, a França tinha conquistado quase todo o meio oeste norte-americano. Aquilo era da França. Tanto é que o rio, um dos rios mais importantes dos Estados Unidos, é o rio Mississippi. Então, ao longo do vale do rio Mississippi, era tudo da França. Agora, um dos poucos resquícios da presença francesa nos Estados Unidos é em Nova Orleans. Tem lá uma parte histórica e tem um grupo de quarteirão lá, de quarteirões na parte histórica, que é chamado de French Quarter, quarteirão francês, né? Em que há uma presença mesmo da cultura francesa ali, né? Arquitetura, algumas práticas, enfim. Inclusive religiosas também. Tem ali nesses lugares alguns centros que vendem produtos relacionados ao voodoo. Eu tava andando lá em Nova Orleans e de repente eu vejo numa loja estampada assim a figura do Che Guevara. Eu falei, gente, não, peraí, não, o que está acontecendo? Eu estou nos Estados Unidos, eu estou vendo uma foto do Che Guevara? Ah, não é possível, porque o Che Guevara, eu viajei em 2002, né? É o maior símbolo do anticapitalista, né? Da década de 70 para cá, né? E aí eu falei, como assim o Che Guevara está aqui? Aí, beleza, eu entrei na loja, curiosidade. Quando eu entrei lá, aí eu vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, o que é isso, gente? Aí, enfim, aí apareceu uma mulher vestida de bruxa, a vendedora estava vestida de bruxa. E aí ela falou assim, eu posso ajudar? Eu falei assim, olha, moça, eu na verdade não estou interessado em comprar nada não, mas eu fiquei muito curioso para saber o porquê que tem o Che Guevara aqui, por que tem a Nossa Senhora Aparecida. Ela é o seguinte, essa loja aqui é especializada em vender produtos de religiões afro-americanas. E as três religiões afro-americanas mais importantes são o candomblé do Brasil, o voodoo do Haiti e também praticado em Nova Orleans, e a santeria, que é praticada em Cuba. Então, o voodoo é uma prática religiosa afro-americana, que é bem parecida com o candomblé, mas o pessoal acabou associando, claro, obviamente, estereotipando a religião, associando o voodoo a simplesmente aquele aspecto de pegar um bonequinho e ficar espetando, como se estivesse causando mal na pessoa. Isso existe no voodoo, mas o voodoo, tal como todas as religiões afro-americanas, elas têm um princípio que é muito importante para elas, que é a questão da autonomia do sujeito, a autonomia do fiel. O fiel, ele tem um poder de escolha. Se eles, claro que a religião a todo tempo ela está incentivando a pessoa a praticar o bem. Agora, se a pessoa escolhe praticar o mal, é escolha dela e as consequências também serão dela. Então, a pessoa pode fazer, pode pegar lá os rituais e programá-lo para o mal. Mas a religião né, incentivo. Então, uma religião que é muito praticada, inclusive no Haiti, foi o voodoo, que era também praticado. E tanto o voodoo quanto não é isso que eu dizer, não. Tanto Nova Orleans quanto o Haiti foram colonizados, tem uma semelhança ali de práticas religiosas. Inclusive, quando eu fui nesse dia que a gente estava lá na Nova Orleans, estava tendo um congresso mundial das bruxas. Tinha gente de tudo quanto é lado que você imaginar. Muita gente da Islândia. Na Islândia tem uma tradição de bruxaria, né? Enfim, e aí mistura tudo, tá? Porque como são religiões que ficam à margem, porque a religião cristã predomina no Ocidente, né? Então essas religiões marginalizadas, elas acabam se juntando para ter alguma força, né? Para ter alguma visibilidade. Enfim, mas o voodoo é uma prática religiosa. Tanto o voodoo quanto a língua que os haitianos falavam naquela época são sincréticas. O voodoo mistura rituais africanos com rituais católicos, tal como o candomblé ou umbanda aqui no Brasil, e o crioulo também. O
crioulo é uma língua falada até hoje lá no Haiti. Grande parte da população fala crioulo e também uma grande parte fala francês. Mas basicamente ela é uma simplificação do francês misturado com alguns dialetos africanos. Enfim, e aí tanto o voodoo quanto o crioulo eram utilizados como práticas de resistência. Como o branco não entendia o que estava acontecendo, então eles faziam seus rituais e aí para tentar criar uma resistência contra a dominação francesa. Ó, você não me bate não, porque senão eu vou espetar o bonequinho aqui e você vai morrer, hein? Enfim, né? Então havia essas práticas de resistência. Onde a gente vê um pouquinho disso, eu até não coloquei não. Tem um filme da Disney que conta um pouquinho dessa história, né? Como é que chama o sapo, a princesa e o sapo? O sapo se passa em Nova Orleans. Isso, exatamente. A Princesa e o Sapo fala um pouquinho do crioulo e fala um pouquinho do voodoo. Aliás, ontem eu vi uma reportagem, não, um artigo, eu não li o artigo, mas justamente questionando a questão da como que as princesas negras são tratadas pelas Disney. Fiquei curioso, só vi o título, mas eu quero ler depois. Enfim, mas essas eram práticas culturais que os negros utilizavam para tentar resistir à opressão. Bem, isso aqui eu já falei. Acabei já falando depois dos legados da Revolução do Haiti, que o Haiti acabou influenciando outros movimentos na América e principalmente aqui no Brasil. Os escravos se levantaram aqui no Brasil também, tentando a libertação, mas foram duramente massacrados, tanto na Conjuração Baiana, de 1798, quanto na Revolução dos Malês, em 1835. Tá bom? Moçada, fez sentido aí para vocês o que eu falei? Tá tudo tranquilo, tudo em paz?